14 anos de paz, na sua essência, para si, quais foram os maiores ganhos ao longo desses 14 anos que anda lá? Primeiro, antes de falarmos sobre a paz e os 14 anos já decorridos, queríamos, em primeira instância, agradecermos a este Deus Pai, que é o dador desta paz, que Ele também é o protetor da própria paz, por lhe ter agradado dar-nos essa liberdade, essa tranquilidade de podermos circular de Cabinda a Cunene sem mais problemas que antes vivíamos. Conforme a vossa pergunta, a paz é sempre sinônimo de alegria, a paz é sempre sinônimo de prosperidade, a paz é sempre sinônimo também, ao mesmo tempo, de reconciliação. Por isso que 14 anos depois temos este direito de dizer aqui, sem qualquer medo de errar, de que valeu a pena termos conseguido a paz, sobretudo o calar das armas, que era o elemento primordial que perturbou durante várias décadas o povo angolano, para que dentro desta paz conseguíssemos então trilhar para novos patamares, onde podemos encontrar o primeiro patamar como a reconciliação e a unidade do país. Por isso que, passados 14 anos, temos um país que temos, evoluído, um país ligado, de Cabinda a Cunene, que antes destes 14 anos não podíamos fazer. Hoje podemos transitar, circular nas estradas que foram construídas e reconstruídas no país, seja à noite, de dia, sem qualquer medo, o que demonstra que 14 anos de paz é uma trajetória importante que já percorremos e que devemos continuar a proteger nas várias vertentes que depois iremos aqui poder aclarar. Sua Eminência, ao assistir à assinatura do acordo de paz, na presença de generais, políticos e diplomatas, a Sua Eminência acreditava que a paz vinha para ficar? Nós sempre em Deus temos esta fé, e quando nós voltamos para retomar o trono para a direção da igreja, vinha com estes dois propósitos: falar com o Estado, falar com a igreja, criar um ambiente de paz na igreja, mas também falar com os líderes políticos no sentido de se encontrar a paz que era necessária para que tanto a igreja como o país pudessem trilhar nos caminhos de desenvolvimento. Tínhamos esta fé e ainda a temos. Queremos somente esperar de que os pressupostos que fazem com que a paz seja de facto duradoura, que fazem com que a paz seja vivida de forma, perene, que estes pressupostos sejam conservados, que também um pouco mais à frente iremos esclarecer quais são, no sentido de que esta fé que tínhamos naquele dia e que temos até agora continue a estar presente para poder então nos levar à busca da realidade. Sua Eminência, falando de paz, tem que se falar também um pouco do papel da igreja para essa conquista da paz. Nos podia falar um pouco do papel que a igreja jogou para que essa paz fosse consolidada? A igreja, mesmo antes da independência e antes da luta da independência, a igreja toquista esteve sempre na vanguarda, na busca dos caminhos que deveriam levar os angolanos a viver a liberdade no seu próprio país, a desfrutar daquilo que Deus colocou no nosso próprio país. E depois ainda da independência, os toquistas e o seu dirigente fundador, Simão Gonçalves Toco, sempre estiveram na dianteira
no sentido de advertir, sobretudo, e demonstrar os caminhos que eram necessários serem seguidos para que a independência fosse proclamada de forma tranquila e em paz. Depois que falhou este processo e a guerra entrou, a igreja nunca se calou, a igreja sempre orou, a igreja sempre procurou fazer sentir a sua voz, a igreja procurou aproximar, sobretudo, os políticos e, nesse sentido, conseguimos a paz, conforme já dissemos, em 2002, 27 anos depois, e era necessário que continuássemos a exercer o nosso papel de sermos pacificadores, de sermos aqueles que lançam a semente de esperança, aqueles que aprenderam com os profetas de que o lavrador precisa primeiro sofrer e depois, então, poder colher o fruto do seu trabalho. Esta mensagem de esperança continuou e vai continuar ainda para que os corações dos angolanos continuem a viver da esperança, porque a fé somente é fé quando nós temos uma esperança e conquistar aquilo que nós estamos à espera. A nossa fé termina. Por enquanto ainda continua, porque estamos a seguir num caminho que ainda não chegamos no seu topo. Por isso que vamos continuar a ser pacificadores em todos os momentos da nossa história. Enquanto existir céus e terra, vamos ser sempre interventivos para lançarmos palavras que trazem a tranquilidade, que procuram amenizar o ambiente sempre que for necessário, para que então o nosso papel, como já disse, como lançadores de boa semente, de boa nova, se faça sentir sempre até que um dia o próprio Deus consumar o processo da nossa convivência na Terra. O senhor está falando que calaram-se as armas, mas existe um problema de consciência. Será que a consciência dos angolanos também está pacificada? Pacificar as consciências é um processo longo, muito mais longo do que o calar das armas, porque sabem que Angola viveu momentos muito difíceis de separação. A guerra separou pessoas, até famílias, dividiu famílias inteiras. E agora, com 14 anos já de paz, desta via que estamos a seguir da reconstrução, sobretudo da reconciliação dos espíritos, penso que ainda estamos um pouco distante de conseguirmos este desiderato, que é importante, de fazermos voltar ao mesmo convívio, na mesma mesa, pessoas que ontem eram inimigas, mas pensamos que também já fizemos muito, porque não assistimos mais hoje rancores entre pessoas por causa dos problemas que a guerra causou. Isso nos anima e temos a firme certeza de que, continuando nesta senda, vamos conseguir então atingir este importante pilar que é a reconciliação, onde todos os elementos, a reconstrução, o desenvolvimento, o crescimento, somente são possíveis quando nós, os angolanos, estivermos reconciliados. Mas há um exemplo muito importante, de facto, neste processo, tendo em conta a sua pergunta, a olharmos um pouco aqueles que ontem estavam nas trincheiras, digo dos militares, né? Que tinham as armas nas mãos, que se combatiam, que se matavam até nas trincheiras, às vezes corpo a corpo, e hoje a viverem todos juntos, nos mesmos quartéis, nas mesmas casernas, só isto já demonstra de que a nossa paz pode ser ainda muito bem consolidada, juntando com os outros elementos que podem servir como sustentáculos da própria paz, e isto nos anima. Esperamos que, de facto, continuemos nesta caminhada
de irmos sempre, que for necessário, apagando os focos que podem surgir aqui ou acolá, e não adormecermos à sombra da bananeira e pensarmos que tudo acabou, estamos em paz e nada mais. Se assim o fizermos, nós podemos falhar. Por isso temos que continuar nessa senda de reconciliarmos as famílias e procurarmos também trazer de volta os valores fundamentais que nós tínhamos no tempo anterior e que se vão indo embora, onde hoje assistimos episódios completamente negros, que nós, como enviados do Criador das Almas, nos sentimos abalados sempre que coisas dessa natureza acontecem na nossa própria pátria. Pensamos que temos ainda muito trabalho por realizar. Sua Eminência, apesar do calar das armas, 14 anos, quais são as coisas positivas que a Sua Eminência tem em memória e quais são os recuos que houve durante esses 14 anos de paz, de calar das armas? Muito bem. Eu até com esta pergunta iria levar-vos somente aqui na nossa sede para poderem circular aqui e verem aquilo que não existia no tempo de guerra e o que temos hoje, só para darmos o exemplo de que, de facto, 14 anos depois, há um crescimento, mesmo não na medida que nós queríamos todos nós, porque todos queremos que tudo se faça hoje, mas, na verdade, a paz tem valido a pena. Já disse no princípio, são ganhos que nós não podemos aqui mensurar, são imensos. A olhar naquilo que é hoje o progresso social, mesmo que ainda não naquela medida que se quer, mas que o nível que hoje se atingiu na própria reconstrução do país, o surgimento de novas cidades, a melhoria em certas áreas, como na educação, embora a saúde tenha muitos problemas, também evoluiu bastante do que há 14 anos atrás. Todos estes ganhos nos fortalecem e fortificam a nossa fé de que, se continuarmos nessa senda, irmos corrigindo alguns erros e falhas que vamos assistindo aqui e acolá, como é normal, onde há homens pecadores, existem sempre falhas para serem corrigidos. Esperamos que não haja insistência nos erros, para que, de facto, daqui mais 14 anos, possamos ter um país novo, um país, de facto, ao nível dos outros países que existem no mundo, mas tudo isso dependerá de alguns elementos que um pouco mais adiante iremos aqui pronunciar, que são importantes para que, de facto, a paz permaneça. E nesse momento, o que mais preocupa, sobretudo, a Igreja Toquista? O que mais preocupa, mesmo com 14 anos de paz, o que mais preocupa? Muito bem. O que nos preocupa bastante neste momento, como espirituais, primeiro, é a perca de valores fundamentais que sempre orientaram os nossos avós, nossos antepassados, aqueles valores de solidariedade, de partilha, sobretudo de piedade entre as pessoas, que estão a esfumar-se completamente com a abertura do país neste sistema de democracia. As pessoas correram bastante para um capitalismo selvagem, onde a vida humana não é respeitada, respeita-se mais o dinheiro e mais nada. O homem está tornando como se fosse um complemento do dinheiro, em vez de ser ele o elemento fundamental. E, infelizmente, estes valores importantes estão a desaparecer. Constatamos hoje um egoísmo tremendo. Por isso falei de capitalismo selvagem, onde o ser humano não é tido como o fundamental para o progresso que se pretende. Então isso preocupa-nos e por isso assistimos
mortes, assassínios que ocorrem todos os dias, digo assassinatos de pessoas que são mortas só porque querem lhes subtrair algum valor, um carro. Estas coisas todas no nosso tempo, no tempo passado, não existiam. Não havia juventude com armas na mão para andarem à noite, para bater as portas, para maltratar as pessoas, para violar mulheres e crianças e até velhas, só para tirarem aquilo que eles têm. Isto não existia. Isso preocupa-nos bastante e eu penso que a democracia está a ser um pouco confundida e o próprio Estado também neste aspecto não pode relaxar os mecanismos que um Estado deve ter para poder, digamos, desencorajar as pessoas que querem seguir neste caminho. Se o Estado não utilizar os métodos que o próprio Estado tem, então teremos aqui, daqui mais 14 anos, diria, não sei se será México ou será um São Paulo ou Rio de Janeiro, que nós não queremos que isso aconteça aqui. Por isso, tendo em conta exemplo de outros países que também passaram por situações iguais após guerra, existiam rituais importantes e que nós, neste país, são ignorados, pensando de que importarmos somente a cultura ocidental basta, mas também mesmo no Ocidente, nos tempos de grandes guerras, houve países que realizaram grandes rituais importantes para apaziguar os espíritos dos seus concidadãos, para que aqueles mortos que morreram, os espíritos dos mortos não viessem perturbar os viventes e criar um ambiente que nós vivemos hoje de terror. Nós estamos agora num ambiente de terror, não pode haver qualquer outro tipo de termo a aplicar. É terror que nós vivemos hoje. As pessoas dormem com medo, andam com medo, porque sempre há alguém que pode surgir num canto ou no outro para atormentar o cidadão que está embora a passar, que foi buscar uns 5.000 kwanzas no banco, que conseguiu comprar um saco de arroz e meteu em casa, alguém quer bater a porta para tirar tudo. Então o Estado deve ser um pouco, em alguns momentos é necessário, eu digo como profeta, como líder espiritual, é necessário que o Estado seja um pouco contundente. Não pode ser, digamos assim, complacente em certas situações. Quando é necessário tomar medidas, o governo não pode olhar nem nas eleições, nem qualquer tipo de outra coisa para poder afrouxar as medidas que podem desencorajar os homens e mulheres que querem enveredar para o caminho errado que hoje estamos a assistir no nosso país. Por isso que a democracia está a querer ser levada num caminho errado, ao pensar que podem fazer tudo, o governo não pode fazer nada, porque democracia, isto é errado. Eu quero encorajar aqui as autoridades para ser de facto competentes no exercício das suas funções, para executar as medidas necessárias, sempre que for necessário, para desencorajar esse tipo de atitudes, para que não criemos aqui um inferno onde todos vão viver de forma, digamos assim, desorganizada e desorientada, com medos, e assim não podemos nós aceitar. Pensamos que o governo recebeu essa autoridade e tem de exercer. Como pastor pregador da esperança, como vê Angola daqui em diante? Como já eu disse, se nós conseguirmos continuar nesta senda e, sobretudo, colocarmos os ingredientes necessários que fazem com que a paz seja, digamos assim, possa persistir, que são a justiça e a paz caminham juntos. E a Bíblia nos diz, para aqueles que querem exercitar a paz, devem também imediatamente incluir a justiça. A justiça e a paz devem casar-se, devem beijar-se, para que neste sentido possamos construir um mundo de paz, um país que vive uma paz, permanente. Por isso que a justiça social é importante, porque homens e mulheres frustrados não estarão muito bem concentrados naquilo que é o ideal da paz, porque a paz também tem estes sustentáculos, o comer bem, o estudar, ir a um hospital,
encontrar os medicamentos para ser tratado, encontrar um médico ao serviço, um bom enfermeiro que o trate, ir na escola, o pai coloca o filho na escola, sabe que há um bom professor que está lá para dar as aulas ao seu filho será bem formado, o professor sabe também que o meu trabalho é valorizado. Então, são elementos importantes naquilo que a justiça social devem ser levadas em conta para que a nossa paz possa persistir. Este é o desejo de todos e de mim como pregador, como disseste, de que a paz tem de permanecer. Qualquer perturbação da paz que temos trará, digamos, terror, criará, mais uma vez, dificuldades no nosso relacionamento como angolanos. Por isso que devemos todos nós trabalhar de forma afincada para que possamos, então, continuar a criar as barreiras que vão proteger esta paz que nós todos almejamos, que os nossos antepassados queriam com muita ansiedade. Infelizmente não viveram. Nossos pais queriam ver a paz, uma paz permanente, não puderam ver. E nós que temos este privilégio, temos de trabalhar para que ela seja permanente. Mas, sobretudo, sermos prudentes para evitarmos todos elementos e situações capazes de criar o ambiente para o descalabro da paz. Em 2002, Sua Eminência apresentou um programa de paz à Assembleia Nacional. Será que esses pressupostos que apresentou estão a ser materializados na paz que nós vivemos atualmente ou alguns pressupostos que faltam a ser cumpridos? Muito bem. Conforme dizia no princípio, nós somos sempre pela paz. Em 74, 75, ainda fisicamente, fizemos o mesmo, contactando os 3 líderes que, na altura, dirigiram a Guerra de Libertação Nacional, o presidente Agostinho Neto, o Ordem Roberto, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, cada um no seu momento, em Luanda, Kinshasa, Luena, no Mochico. Tudo era para que, de facto, se encontrasse a paz. Em 2000, ao retomar outra vez o trono, esta preocupação não fugiu, por isso tínhamos que fazer um plano de paz que apresentamos na Assembleia Nacional. E se me pergunta se de facto os elementos contidos naquele plano de paz estão sendo implementados, diria que alguns sim, outros não. Hoje estamos a ver o exército a ser organizado cada vez mais, também contém este item no nosso plano de paz, no sentido de criar um ambiente no seio dos militares que lhes permite, de facto, também sentir-se cidadãos, e está a acontecer. Hoje temos muitos militares acima, digamos assim, com peso acima da média, porque estão a ser, de facto, tratados pelos órgãos competentes. As escolas, como dizíamos, também estão a ser construídas, mas falta ainda elementos importantes que estão naquele plano de paz que devem ser também cumpridos. Entre eles, eu dizia que existem países que passaram por guerras atrozes, como o nosso, que depois destas guerras realizaram jejuns nacional, realizaram uma confissão nacional. Alguns criaram comissões de paz e reconciliação. E tudo isso para levar os homens a criarem um ambiente novo, para que se crie céus novos, um mundo novo, onde todos devem respirar uma atmosfera nova. Mas que esperamos que, como tudo não pode se cumprir num só dia, temos a certeza de que, como foi vontade de Deus, o que falta, que deve ser cumprido, irá se cumprir a seu tempo. Tenho esta certeza. Mas qualquer desvio naquilo que é a vontade de Deus, meus queridos jornalistas, falo aqui convosco como meios públicos, e eu tenho esta firme certeza de que vocês vão poder divulgar o que estamos a dizer, para não serem cúmplices e também culpados. Nós, se fugirmos a rota que nos conduziu até a independência, da independência até 2002, na conquista da paz, nós teremos consequências graves. Digo aqui, não podemos deixar de compreender e de entender de que o nosso país
para chegarmos onde chegamos, estiveram na frente homens de Deus que formaram os nossos políticos através da orientação bíblica e espiritual, foram inspirados para buscarem a nossa independência e todos, lado a lado, deram o contributo que nos levou à independência. E hoje, na paz e na alegria, não podemos andar noutra rota, noutro caminho. Se assim for, meus queridos, conforme tem visto, o céu fica claro no momento, mas quanto menos se esperar, pode haver nuvens e cair chuva. E lembrai-vos, quando fiz a primeira grande entrevista, conferência de imprensa, lá no centro de conferência Aníbal de Melo, as palavras que eu proferi naquele dia, e sei que muitos de vocês estiveram lá presentes e ainda conservam no vosso arquivo de Angola Sacalhar. Não podemos nos esquecer de que Angola é um país cristão. E foram cristãos que deram o seu tudo, inclusive as vidas, para que tivéssemos a independência. E nesta paz não podemos nunca nos esquecer disso. Devemos continuar a proteger esses valores que nos levaram a esta conquista. Só assim estaremos vivendo de forma permanente esta paz. Só assim queremos deixar um bom legado às futuras gerações para que de nós possam herdar esta boa herança. Por isso que o plano de paz, algumas coisas foram cumpridas, outras com certeza serão cumpridas mais tarde, mas tudo dependerá da vontade dos homens, porque Deus falou, não volta para trás. A laicidade do Estado ainda é uma preocupação para a Igreja, para os homens de Deus, primeiro. Segundo, estes 12 anos de paz para as igrejas mantêm e continua a ser um fator de desenvolvimento para a evangelização dentro de Angola? Muito bem. Laicidade do Estado. Ainda há 2 dias estivemos na 6ª Comissão da Assembleia Nacional. Também nos foi colocada esta pergunta dentro daquilo que é o plano que está a ser levado a cabo para a nova lei que vai regular a atividade religiosa no país. Dizer que laicidade do Estado, essa palavra laicidade muitas vezes tem sido mal interpretada por alguns que às vezes querem aproveitar-se dessa palavra, mas o que eu sei é que a laicidade do Estado não pode ser tida como elasticidade ou então construção de um muro de Berlim onde ninguém pode saltar de um lado para o outro. Não. A laicidade do Estado somente consiste naquilo que é a separação que deve existir entre o governo e as igrejas. O governo não se intromete nos assuntos da igreja, mas o governo pode, sim senhor, agir sempre que houver atropelos, sempre que uma religião, uma igreja atropela aquilo que são as normas fundamentais que convergem na boa convivência entre as pessoas, o governo pode e deve imediatamente, como disse, utilizar os elementos, mecanismos, instrumentos que ele tem para poder repor a paz, a tranquilidade, a harmonia. Por isso que esta laicidade não é uma divisão, não é colocação de uma linha vermelha, uns para a direita, outros para a esquerda. Não é possível, porque até nós temos que colaborar, a igreja tem de colaborar com o governo precisa esta parceria das igrejas, no sentido de complementar os seus esforços, sobretudo na criação de bom ambiente de convivência entre as pessoas, através da palavra de Deus, mas também a construção de infraestruturas sociais que permitem que os jovens, o povo consiga usufruir estes equipamentos que a própria igreja vai erguendo, com também a participação do próprio Estado. Por isso que o Estado, quando fala de laicidade, significa dizer que não deve ser um Estado confessional para criar uma igreja nacional. Não. Todas as igrejas são tidas ao mesmo nível, mas também o Estado, sobretudo o nosso também, reconhece esta parte de que entre as igrejas existem igrejas que estiveram na frente, como já disse, que têm uma história importante
E o nosso governo, pelo menos até aqui, tem procurado, de tempo em tempo, melhorar as relações para que esta parceria seja efetiva, porque reconhece de que podemos ter milhares como temos hoje, que surgem todos os dias, mas há igrejas que contribuíram bastante para o alcance da independência, para a manutenção da paz, para o progresso social e espiritual. Por isso o governo tem este elemento como um elemento-chave na cooperação e na parceria que tem com as igrejas. Isso não é só do governo de Angola, também há governos que já, há países que já estão independentes há 200 e tal anos, mas também nunca se esqueceram de que na sua trajetória tiveram igrejas importantes e que até agora procuram cimentar e a desenvolver essa parceria saudável para que os esforços do Estado, do governo, sejam complementados pelas igrejas idôneas. Sr. Eminência, nesse momento, Angola está vivendo um momento de dificuldade, de várias ordens. Será que essas dificuldades podem impedir a paz? Se não, ou se sim, como avançar para que a gente possa... Muito bem. Onde há fome, tudo pode se esperar. Onde há desespero, tudo pode se esperar. Por isso, a Igreja, como lançador da mensagem da paz, está aqui para dizer aos angolanos, todos, de todos os níveis de status social, de que o sofrimento que nós temos vai passar. Agora, exige da parte daqueles que detêm o poder, daqueles que têm a autoridade de gerenciar os bens materiais que o país possui, para, de forma criteriosa e, sobretudo, humana, continuarem a evidenciar esforços na sua distribuição equitativa para que se possa eliminar as assimetrias que provocam também, muitas vezes, problemas em todos os países do mundo. Por isso que a crise financeira também que veio piorar a situação e que esperamos que Deus Pai ajude-nos e ajude, sobretudo, os decisores para que a crise seja ultrapassada. Na verdade, a sua pergunta é pertinente. Se continuarmos nesse ambiente de fome, de falta, de tudo, não é muito bom. E se alguns começarem a ver de que nós que estamos a sofrer, os outros não estão a sofrer, cria sempre um espírito não muito bom de sublevação, de revolta. É isso que nós não queremos. Por isso estamos aqui para orar, para falar com as pessoas também, no sentido de continuar a ser mais humanas na distribuição do pouco que existe ainda, até que chegue os dias de vacas gordas, como antes tentamos viver. Penso que há esta tendência no coração das pessoas de que estamos a sofrer porque o culpado é fulano e tal, merece isto. Penso que esta não é a via para buscarmos a felicidade. O que Angola pretende, ou que Angola sonha daqui para o futuro? A Angola que é o sonho daqui para o futuro é aquela Angola que os nossos antepassados queriam quando resistiram à ocupação colonial, quando enfrentaram um colono com um grande arsenal militar e bélico, quando os toquistas, nos anos 49, gritaram a palavra paz, paz, paz. Isto é, não é paz nos céus, mas paz na terra, onde havia o terror, onde havia a dominação, onde havia a escravatura. É esta Angola que eu desejo que um dia os meus filhos, os meus netos, os nossos filhos possam viver de facto um novo ambiente, não aquele que nós vivemos nos anos passados. Nossos filhos consigam ir para a universidade, fazer as escolhas que lhes convém nas suas formações, terminadas suas formações, consigam encontrar empregos para poderem ganhar, digamos, o seu pão de cada dia, porque quando uma pessoa se forma, procura que este sonho da sua formação se torne numa realidade, e a forma de transformar o seu sonho
A realidade é conseguir um bom emprego, um bom salário, ter uma casa, ter família. É isso que nós esperamos, uma Angola onde os rumores da guerra não podem fazer-se sentir mais, pudermos sonhar sempre nas coisas boas e, sobretudo, também uma Angola onde as pessoas deverão circular em paz, mesmo na própria cidade onde ele vive, na aldeia, sem medo de ser assaltado, sem medo de ser agredido, sem medo de ser violada porque é mulher. Nós esperamos que essas coisas todas, daqui mais 14 anos, se Deus Pai quiser, possamos viver e respirar um novo ar, porque, como vos disse no princípio, estamos a viver um terror. E a igreja está preocupada. Aqui queremos, mais uma vez, encorajar o governo para que não se retrai e não tenha qualquer, digamos, reticência quando quer tomar medidas que vão desencorajar mais atitudes. Nós vimos no Congo Democrático, depois da independência, havia muita bandidagem, assaltos à mão armada e tal, e tudo e tal. Mas quando subiu um presidente que veio com uma atitude de disciplinar as pessoas, ele criou uma forca. Isso também é bíblico. É bíblico e a democracia não pode vir para anular as medidas que devem trazer, de facto, um ambiente favorável para a convivência social. Os que matam, a Bíblia diz, a lei mosaica está a dizer, quem mata deve morrer, desde que a situação seja muito bem averiguada e encontrarmos de que a pessoa matou por querer, fê-lo porque queria se apoderar disto ou daquilo do seu próximo. A Bíblia, voz de Deus, disse, e Cristo não pode anular isso, até ele disse que não veio para anular a lei, nem para, digamos assim, acabar com os profetas. Os estados que querem levar os seus países à paz devem também ter medidas duras para desencorajar comportamentos desviantes, e isto nós esperamos a este governo. Não colocar pessoas que matam a sangue frio e falam na televisão de forma natural, como que nada aconteceu. São dados até tempo para falar na televisão, mais tempo do que aquele que vai pregar a palavra da paz. E falam sem qualquer constrangimento, falam naturalmente e todo mundo a ouvir, vai na cadeia, ainda reclama-se de que tem de haver boas condições nas cadeias, tem de se meter um bom colchão, tem de ter água para banhar, tem de ter 3 refeições, o indivíduo que matou 4, 5 pessoas a sangue frio, tem de ter direito a um computador na cadeia para aprender e tal. Isso não pode. Isto não pode, volto a dizer, não pode. ANGOP, Jornal de Angola, digo, não pode. Isto não vai desencorajar esse maus comportamento. O homem somente teme quando sabe que se eu fazer isto, haverá uma mão dura contra mim. O homem teme, porque o homem é um animal mais difícil de ser domesticado. E nesse sentido é preciso que aqueles que têm autoridade sobre os homens, não para serem ditadores, mas que sejam indivíduos, pessoas investidas de poder para disciplinar todos os comportamentos desviantes, para levar os homens no caminho certo, para levar os homens a temor, sobretudo, o temor a Deus, quando sabe que a sua vida pode ser colocada em risco se ele matar o outro, vai temer. Mas quando sabe que vou matar, vou aparecer na televisão, e imediatamente estou a fazer publicidade do que eu fiz, o outro também vai matar, até desde que nasceu nunca apareceu na televisão, aproveita aquela oportunidade para aparecer, e amanhã, 2 anos, 1 ano, está fora, tornou famoso, sem pagar nada, e isto lhe convém. Por isso que o nosso governo tem de ser, de facto, não estou aqui a dizer para ser um governo tirano, mas quando é para desencorajar comportamentos desta natureza, é necessário que se faça, senão se deixarmos mais, meus queridos, nem vocês jornalistas vão se escapar das mãos desses indivíduos que estão completamente endemoniados e querem caminhar neste caminho de realizar a vontade do diabo. Por isso, o diabo tem um lugar. O lugar dele não é
na festa. O lugar do diabo é no inferno. E o inferno é fazer uma forca no 1º de maio. Aí no 1º de maio. Fazer uma forca, chamar a população de Luanda toda, matou pessoas a sangue frio, foi julgado, viu-se que o fez porque queria fazer. É enforcar. Se acontecer 2, 3 vezes, estou a dizer é bíblico, não estou a inventar nada. 3, 4 vezes, alguns jovens vão desistir imediatamente desse procedimento. Se não o fizer, vereis um dia o Palanca, o próprio bairro Alvalade e outros vão se transformar em infernos e você vai ter dificuldade de sair com a tua viatura, porque sempre alguém espera no canto para tirar o carro, ir desmontar e vender. Também as famílias têm responsabilidade nisso. As famílias têm responsabilidade na educação dos filhos, a maneira como devem ensinar os seus filhos para que se afastem destes maus caminhos que estão a criar, de facto, lutos em famílias importantes, jovens que estudam quase a terminar, outros terminam, são mortos por indivíduos sem qualquer escrúpulo. Eu estou a dizer, mesmo como líder espiritual, se eu for amanhã o vosso Presidente da República, pode contar comigo, vou fazer uma forca, mas infelizmente não posso ser presidente desse país, sou presidente do mundo inteiro. Essa é a minha desgraça. Muito obrigado.